Amém, bom dia, irmãos! Bom dia! É bom estarmos reunidos aqui depois de uma conferência incrível em Londres. Quem esteve lá em Londres, levanta a mão. Uau, metade da sala, não? Eu quero primeiramente agradecer a todos que serviram na conferência. Amém. Agradecer a Isabela que serviu na recepção da conferência. Agradecer ao Romeu que serviu no Sports Day. A Raquel e a Gabi que serviram no coro, né? E claro, as irmãs que foram pela primeira vez, a Edna, a Deise, claro que a primeira vez vocês aproveitam, né? Mas depois da próxima conferência vão servir muito também, amém? Mas eu quero agradecer especialmente a uma pessoa, e eu não sei onde ela está aqui. Onde a Filipa está? A Filipa está aqui. Eu quero agradecer especialmente a uma pessoa que foi a Filipa. A Filipa deu todo o coração dela na conferência. Ela ajudou com os ushers da conferência e tanto que o líder dos ushers veio falar comigo e falou: Lucas, pelo amor de Deus, agradeça a Filipa pelo trabalho que ela fez. E sabe, essa conferência foi incrível porque eu saí com decisões. Se você saiu da conferência sem decisões, então você não foi para a conferência. Eu saí da conferência por isso. Minha primeira decisão foi, depois daquela sessão da criativa, né, sermos criativos para Deus. E nessa sessão eu vi que eu preciso postar mais no meu Instagram. Então você já viu, eu já fiz um post no Instagram, eu ensinei uma receita de um pudim proteico. Então se você quiser saber uma receita de pudim proteico de 2 ingredientes, vai no meu Instagram que eu ensino lá, amém? E uma outra decisão que eu tomei foi batizar um homem esse ano, amém? O título da pregação hoje é Revolução do Amor. Revolução do Amor. O que é o amor hoje em dia? Pessoas acham que o amor está relacionado ao sexo. E de certa forma está, mas esse é um outro tipo de amor. A Bíblia diz de um amor sacrificial. A Bíblia não diz que amor é amor, como as pessoas dizem por aí. A Bíblia diz que amor é Deus. E nós fomos criados para amar a Deus. Se for ver em Atos capítulo 5, você vê que tem 2 homens que começam uma revolução. Um nome dele era Teudas, o outro nome dele era Judas. E eles começam uma revolução, eles dizem ser alguém que eles não são. Eles dizem ser o Messias pelo qual os judeus estão esperando. Só que quando os fariseus aprisionam Pedro e os apóstolos na cadeia e pensam em matá-los, eles lembram de Teudas e Judas, que também falavam ser alguém que eles não eram. Mas depois que eles morreram, ninguém mais hoje segue Teudas nem Judas. Tanto que acho que você nunca ouviu falar disso, talvez só na Bíblia. E eles falavam muito interessante: olha, nós prendemos Pedro e prendemos os discípulos se o propósito deles, se a revolução deles partir de origem humana, eles vão fracassar. Assim como Teudas e Judas fracassaram. Mas se o propósito deles vier de Deus, não há nada que podemos fazer para impedi-los. E essa é a revolução que começou no 1º século. E até hoje nós falamos de Jesus Cristo, amém? Amém. Sabe, você pode matar um revolucionário, mas nunca vai matar a revolução. Porque a revolução não é só sobre as pessoas, sobre revolucionários. A revolução é sobre uma convicção que nós temos. A convicção de que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E que nós possamos viver uma vida nova para Ele. Sabe, uma revolução, ela precisa de uma revolta. Toda a revolução na história, você vai ver a Revolução Francesa, você vai ver a Revolução Russa, você vai ver toda a revolução. Todo mundo teve uma revolta. Lá na terra da Ana, lá em Moscou, na verdade em São Petersburgo, a revolta que fizeram lá da Revolução Russa foi matar o czar, Nicolás. Mataram toda a família real para que eles pudessem fazer uma revolução na Rússia. Na França, fizeram a Revolução Francesa, no final do século XVIII. E o que aconteceu? Eles mataram também a família real. Porque uma revolução precisa de revolta. Qual é a revolução de um discípulo?
nós precisamos estar revoltados com o mundo. Será que hoje você está revoltado o suficiente com o que as coisas estão acontecendo agora? Quando você vai domingo de manhã para a igreja, você vê pessoas saindo sábado de madrugada das festas. Drogadas, bêbadas, tristes, vazias. E você lembra, eu estava assim antes. E essa revolta que nós temos, não contra as pessoas, mas contra o pecado, Vamos lá, Lucas. é isso que vai causar a revolução aqui em Portugal. Amém. Vamos lá, É irmão. isso que vai enviar a igreja para o Porto no ano que vem. Amém. E assim vamos ver Portugal sendo evangelizado. Angola sendo evangelizado. Angola já está sendo evangelizada com a Anael lá. Com certeza. Olha lá em Atos capítulo 7. Vamos lá, Lucas. Revolução do amor. Às vezes nós pensamos que amor é apenas paz. É paz e amor, e amor é algo hippie. Olha como é o amor de acordo com a Bíblia. Em Atos capítulo 7, versículo 54, diz: Quando os membros do tribunal ouviram que Estevão disse, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Sabe o que o amor causa nas pessoas? Elas ficam furiosas com você. Amar alguém não é falar exatamente o que a pessoa quer ouvir e acariciar a cabecinha dela e falar, tá tudo bem com você. Não. Amar alguém, às vezes, é deixar alguém furioso com você. E é isso que Estevão faz. Estevão faz uma pregação sobre o amor de Jesus Cristo. E eles rangem os dentes com Estevão. O que é ranger os dentes? Ranger os dentes é ficar assim, sabe? Você está com raiva, assim. Isso é ranger os dentes. Estavam furiosos. Depois a Bíblia diz no versículo 55. Mas ele, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus, de pé à direita de Deus. Imagina isso. Você vê Deus e Jesus à direita de Deus. Uau, incrível. Mas isso só aconteceu depois de muita perseguição. E a Bíblia diz no versículo 56, disse, reparem, vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e atiraram-se todos contra ele, em altos gritos, expulsaram-o da cidade e apedrejaram. Versículo 59, enquanto o apedrejavam, Estevão orava a Jesus, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz forte, Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E ao dizer isto, morreu. Estevão foi um revolucionário. E a Bíblia diz que Saulo estava lá consentindo na morte de Estevão, no versículo 58. E o que acontece no capítulo 14, se você for no capítulo 14, versículo 19, diz, entretanto, chegaram alguns judeus de Antioquia e de Icônio, que convenceram a multidão. Apedrejaram agora quem? Saulo. Então, esse Saulo que estava lá consentindo na morte de Estevão, agora ele se tornou um cristão pela revolução, e agora ele estava sendo apedrejado. Apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que já estava morto. Então, Paulo foi tão apedrejado, tão brutalmente torturado, que eles achavam que Paulo tinha sido morto. Então, eles arrastavam Paulo nas pedras que existiam na época, arrastaram Paulo para fora da cidade para deixar ele apodrecer lá fora, porque ele estava morto. Versículo 20. Mas quando os discípulos se juntaram à sua volta, ele levantou-se e entrou outra vez na cidade. Não dá para ser um cristão sozinho. Não dá. Porque quando os discípulos, eu imagino Paulo quase morto, se não fosse a ajuda dos discípulos, ele teria realmente morrido, provavelmente. Mas os discípulos ajudam Paulo, e Paulo volta para a cidade e continua a pregar a palavra de Deus. Então, essa é a revolução que nós precisamos ter aqui em Portugal. Eu vi no jornal essa semana o caso de uma mulher que se reformou aos 33 anos de idade. Imagina você se reformar aos 33 anos de idade. Alguns já passaram da cidade e não se reformaram ainda. Não.
E agora ela tem 38 anos e ela fez a entrevista já há 5 anos vivendo essa realidade. E agora o que ela faz? Ela tinha um bom emprego, ela guardou muito dinheiro, ela poupou muito bem. Ela faz parte daquele movimento FIRE, não sei se já ouviram falar, né? Que poupa dinheiro. E agora ela tem 38 anos, casada. Ela viaja pelo Brasil de trailer com seu marido. E agora ela posta várias coisas no Instagram falando sobre a vida dela. E sabe, talvez isso é exatamente o que você queira. Se aposentar rápido, né? Se reformar rápido, sabe, crescer, ir para a faculdade, depois ter um trabalho, depois casar, depois ter um filho, se reformar o quanto antes possível, porque você não quer mais trabalhar, e depois viajar o mundo no seu trailer, com seu marido ou com sua esposa, e aprender coisas novas e postar stories no Instagram sobre a sua vida. Mas sabe, nós esquecemos de algo muito importante, que um dia nós prestaremos contas a Deus. Muito bom. Nós vamos falar para Deus no céu sobre as nossas viagens, num mundo que nem vai existir mais, para países que nem vão existir mais, ou falaremos para Deus sobre as almas que foram impactadas e que estarão lá conosco, dando testemunho disso. Sabe, irmãos, eu e você fomos feitos para causar um impacto nesse mundo, não para viver uma vida como o mundo quer que nós vivamos, mas causar um impacto. A Bíblia diz em 2 Coríntios 2, versículo 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Você já sentou ao lado de alguém muito bem perfumado? Sim. Não é bom? Sabe quando você está andando na rua e passa alguém, você nem vê a pessoa passa e você... Uau, você sente o perfume e você... Da onde está vindo essa pessoa? Né? Sabe quando vai para a rap das irmãs e está toda perfumada, a rap das irmãs? Sabe quando vai para a rap dos irmãos? E também está muito perfumada, amém? Eu não posso mentir. Os irmãos, eles são muito limpos. O Sérgio tem liderado a limpeza lá nos irmãos. Sabe, nós somos esse perfume de Cristo. Quando nós passamos na rua e as pessoas passam ao nosso redor, eles têm que sentir Cristo na gente. Eles têm que olhar pra gente e lembrar de Jesus. Você já sentiu o cheiro que te lembrou de alguma coisa? Quando alguém conversa com você, você faz com que a pessoa lembre de Jesus Cristo? Você é o perfume de Jesus Cristo. Ou a pessoa conversa com você e o nome de Jesus nem é mencionado. Sabe, nós somos o sal da terra, a Bíblia diz. Eu e você. Nós não fomos feitos para viver uma vida pacata, irmãos. É verdade. Para pensar na nossa carreira e pensar nas coisinhas. Nem casamento vai haver no céu, a Bíblia diz. Os anjos não são dados em casamento. Ou seja, nós fomos feitos para viver uma vida com Deus aqui na terra. Para termos um propósito para a nossa vida. Quando a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, não sei se vocês já viram, talvez o Romeu saiba disso, mas em algumas fazendas tem às vezes um bloco de sal no chão. Simplesmente um bloco de sal geladinho. E assim, os animais que passam por lá, eles lambem aquele bloco de sal. Porque o sal tem vários minerais que ajudam na digestão dos animais, né? Eles lambem o sal e depois, perto do sal, tem um bebedouro, porque eles ficam com sede, os animais. E é um bebedouro que tem que ter uma água com muito fluxo, para que eles possam ir lá e beber logo depois de beber o sal. E a Bíblia diz, nós somos esse bloco de sal. As pessoas devem vir para a gente, de certa forma, aprender com a gente, caminhar com a gente, e nós precisamos levar as pessoas para uma água, e essa água viva é Jesus Cristo. Amém. Nós somos responsáveis por levar as pessoas para Jesus. Se alguém começar a conversar com você hoje, essa pessoa vai ter sede de Jesus ou nem vai pensar em Jesus Cristo? Eu quero fazer uma pergunta para todos nós refletirmos. Quando nós estivermos nos céus um dia, nós vamos cantar logo depois daqui uma canção chamada Lar nos Céus. Quando nós estivermos nos céus um dia, qual história você contará para os discípulos que vão estar lá? Qual história você contará? Eu não quero contar a história de que eu fui para Londres fazer turismo. Eu quero contar a história de que eu fui para Londres para pregar a palavra de Deus. E que muitos ouviram e eu pude compartilhar as minhas convicções como recepcionista do hotel. Onde eu estive, eu pude compartilhar minhas convicções. Vocês foram para a conferência, vocês compartilharam todos os dias na conferência? Em Londres? Isso é muito importante. Nós não somos discípulos só em Portugal, né?
Somos discípulos em todos os lugares do mundo. Quando eu for para o céu, eu não quero contar a história de que eu fiz muito dinheiro e eu comecei a viajar pelo mundo. Não, eu quero contar a história de que sim, eu fiz muito dinheiro, mas eu pude enviar 2 missões para 2 cidades de Portugal. Quando eu for para o céu e conversar com Timóteo, com os discípulos que na Bíblia eles são relatados como muito jovens, eu quero falar para Timóteo, eu quero falar para eles, olha, quando eu tinha 20 anos, eu não destruí a minha vida, joguei minha vida fora em festa, em droga, em qualquer coisa, e depois a vida ficou chata e eu me converti ao cristianismo. Não, eu quero chegar para eles e falar, olha, nos meus 20 anos, eu preguei a palavra de Deus. Amém. Deus me usou para ajudar muitas outras pessoas a olharem para Ele. Amém. Essa é a história que nós queremos contar para Deus e para os discípulos dos céus. Eu tenho um desafio para todos nós. Escreva agora, ou depois, qual é a história que você quer contar para as pessoas no céu? E depois compara com a sua vida hoje. Você quer contar para as pessoas o quanto dinheiro você fez e a carreira e a posição que você teve no seu trabalho? Ou você quer contar o quanto você usou o seu trabalho para convidar e salvar almas lá? Muito bom. E batizar pessoas em influência. Eu tenho um ponto para todos nós, apenas um ponto. Uma revolução de amor precisa de uma revolução de pregação. Uma revolução de pregação. Se não for você, quem será? Se não for hoje, quando será? O evangelismo não apenas pertence ao evangelista, mas a todos nós. Amém? Amém. Como nós podemos dormir em paz hoje, sabendo que pessoas estão indo para o inferno? É isso que nós precisamos pensar. Como você pode dormir hoje sabendo que aquela pessoa na sala da sua universidade está longe de Deus? E você vai lá e vê a pessoa todos, ou a pessoa do seu trabalho que você vê todos os dias, está longe de Deus. E aquilo causa um fogo no nosso coração que nos leva a pregar a palavra de Deus. Em Salmo 78, versículo 19, Vamos lá, Lucas. diz: falaram contra Deus, dizendo, pode, acaso Deus, preparar-nos uma mesa no deserto? Por que essas pessoas estão falando contra Deus? Se eles estão apenas pensando, nossa, será que Deus consegue nos dar uma mesa aqui no deserto? Por quê? Porque as pessoas aqui estavam com falta de fé. É claro que Deus pode fazer o impossível. Amém. Será que Deus pode preparar uma igreja com 200 pessoas em Portugal? Sim. Amém. É claro que Deus vai fazer isso acontecer. Amém. Será que Deus pode me dar um trabalho melhor ou me dar as condições? Amém. É claro que Deus pode fazer isso. Amém. E quando nós pensamos nisso, olha o que a Bíblia diz no versículo 20. Com efeito feriu ele a rocha e dela mandaram águas transbordando correntes. Mas poderá ele dar-nos pão ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isso, o Senhor se indignou. E essa palavra do hebraico vem, ele se sentiu insultado. Quando nós temos pouca fé, nós insultamos a Deus. Imagina alguém, nós tivemos os matadores ontem, né? Não sei se você conhece. Matadores é agora um grupo aqui da igreja, aberto a todos que querem participar. Ninguém mata ninguém lá, okay? Mas é um grupo de exercícios que nós fazemos às 9 horas da manhã. Sem flexões, sem abdominais, sem barra e sem squats. Então nós fazemos isso tudo em menos de 1 hora, nós pelo menos tentamos fazer isso tudo. E imagina se alguém chega para você que é irmão, e pergunta, nossa, Danilo, será que você consegue fazer uma flexão? O Danilo ia se sentir insultado com isso. Como assim? É claro que eu consigo fazer uma flexão. Eu consigo fazer 10 agora, se você quiser, entende? É assim que nós falamos com Deus às vezes. Deus, será que o Senhor consegue fazer a igreja aqui crescer? As pessoas são tão ateias aqui. As pessoas... Será que o Senhor consegue dar um trabalho? E Deus se sente insultado com isso. É óbvio que eu consigo. E a Bíblia diz, eu fiz fazer jorrar água da pedra. Muito bom, irmão. É claro que eu consigo fazer tudo isso acontecer. Por isso, irmãos, uma revolução de pregação demanda fé. Nós precisamos ter fé de que as pessoas conseguem ser salvas. Amém. Muito bom.
E me impactou muito lá em Paris ver o senhor, em Paris não, em Londres, ver o senhor de Paris, que foi batizado, se não me engano, aos 80, 90 anos de idade. Ele estava no leito de cama terminal, com tubos conectados em vários lugares. E ele começou a estudar a Bíblia nessa condição. Às vezes nós temos falta de fé de convidar alguém com mais de 60 anos na rua, né? Os discípulos lá batizaram o Senhor com mais de 30 anos no leito de morte. Eles pegaram o Senhor, colocaram ele numa maca, e o hospital, claro, no começo ficou um pouco assim, mas depois eles permitiram, porque o Senhor queria ser batizado. Ele casou com a namorada dele antes de ser batizado, ele se arrependeu de todos os pecados dele, no leito de morte. Pegaram o Senhor numa maca, colocaram ele até a piscina e batizaram o Senhor no leito de morte. No dia seguinte ele morreu e hoje está com Deus nos céus. Por quê? Porque pessoas tiveram fé por ele. Se ninguém tivesse fé por ele, onde ele estaria agora? Será que ele estaria nos céus? E às vezes nós faltamos fé simplesmente porque alguém não vem no domingo que a gente está estudando a Bíblia, a pessoa não vem no domingo. Ou simplesmente porque a pessoa falta no estudo bíblico, essa pessoa não quer nada com Deus. Não, nós precisamos batalhar pelas pessoas. Ter fé de que elas vão ser discípulas. Amém? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 2, versículo 8: assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus. Paulo, Silas e Timóteo, que redigiram essa carta aos Tessalonicenses, eles disseram: nós, quando fomos para Tessalônica, não apenas pregamos a palavra de Deus. O que eles fizeram então em Tessalônica? Eles foram fazer festa em Tessalônica? Olha o que diz aqui. Mas também oferecemos a nossa própria vida. Paulo diz aqui, olha, não é só sobre... Nós não estamos aqui em Portugal para pregar a palavra de Deus apenas. Isso, se fosse só isso, por que a gente não teria só um canal no YouTube e dar aos portugueses ouvirem a palavra de Deus e nós estaríamos em outro lugar? Para a palavra de Deus. Nós estamos aqui para dar a nossa vida pelas pessoas. Como Jesus deu a sua vida por nós, por meio de muitas pessoas que deram a vida deles por nós. Eu sempre falo disso quando eu estava em São Paulo, eu não era discípulo, eu estava estudando a Bíblia, lá em São Paulo. E lá tinha culto domingo de manhã e eu decidi ir para uma festa sábado à noite. Eu estava meio que assim, não sei se eu quero estudar, não estou tendo meus tempos com Deus, já sei que eles vão perguntar dos meus tempos com Deus. E aí chegou domingo, 8 horas da manhã, eu vi o relógio e decidi ficar dormindo e não ir para a igreja. E tem um homem lá em São Paulo chamado Eduardinho, ele é um sargento do exército. Ele estava nos estudos bíblicos comigo, ele foi até minha casa. Ele subiu até o meu quarto, ele me acordou, ele pegou a escova de dente e deu para mim falar: Lucas, vamos, que tem culto agora. E me levou de carro até o culto. Por quê? Porque ele entendeu que ele não estava lá apenas para pregar a palavra, a doutrina e tchau. Ele estava lá para dar a vida dele. O quanto nós temos dado a nossa vida para as pessoas que não estão na Bíblia. Quando nós temos dado ter fé pelas pessoas. Se você não tiver fé pelas pessoas, quem vai ter fé pelas pessoas? Se você não tiver fé pela pessoa que trabalha contigo no mesmo emprego, quem que daquele local vai ter fé pela pessoa? A pessoa que está na sua sala na universidade, quem é outra pessoa? O Romeu teve fé que a Raquel seria batizada. Está na mesma sala da universidade do Romeu. E se não fosse, quem teria fé naquela sala? Acho que ninguém. Então, as pessoas estão apenas a um passo de fé, que não é só delas, mas é a sua fé de serem salvas. Muito bom, Lucas. Ontem à noite aconteceu uma situação muito interessante. Já estou terminando aqui a pregação. Ontem à noite eu estava a passear com a Olímpia, 11 horas da noite. Eu fui orar um pouco com ela, né, passear um pouco com ela. E na volta, no caminho de volta, ela viu um cachorro de rua, um cãozinho na rua assim. E eles começaram a brincar e eu tentei saber onde estava o dono, só que não encontrei o dono. Eu pensei, nossa, o que é certo a se fazer agora? Assim, já é quase meia-noite, amanhã de manhã tem igreja, tem um cãozinho na rua aqui, mas
é apenas um cão também. Eu acho que o mais certo é eu dar uma comidinha pro cão, dar água pro cão. E amém, tem tantos cães na rua, eu acho que o que eu posso fazer por esse cão? Mas eu pensei, eu não tenho só que pregar a palavra pro cão, eu preciso dar minha vida pra esse cão. Ele tá sozinho na rua. Então eu trouxe ele pra casa, na pior porta tinha 2 cães, a Olímpia e esse cão, sem nome. A gente trouxe o cão pra casa, o cão tava com uma ferida na patinha dele. E aí eu comecei a pesquisar, a gente tem um grupo de cães, de donos de cães de Lisboa. Eles falaram, vai pra polícia, aí eu liguei pra polícia, a gente foi até a polícia, a gente leu o chip do cão. Todo cão aqui tem chip. Chamaram, isso já era 1h30 da manhã, nós estávamos lá na polícia com o cãozinho. E o amigo do dono chegou para resgatar o cãozinho. E o cãozinho, ele é de Odivelas e estava lá em Lumiar. Então ele estava muito perdido já há um tempo. E aí agora ele está com a família dele lá. Mas eu pensei, se eu dei a minha vida por um cão, o quanto que eu estou dando a minha vida para as pessoas que estão estudando a Bíblia? Será que eu estou trazendo elas para minha casa? Será que eu estou alimentando elas? Será que eu estou resolvendo os problemas delas? Porque nós somos... Jesus, ele não só salvava as pessoas, ele curava as pessoas também. E eu refleti isso na minha vida. Eu não tenho dado todo o meu coração. E sabe, um cãozinho... Amém, ele é um cãozinho. Eu tenho um cão, eu amo cães. Mas eu não acho que eles vão para o céu. Eu também não acho que eles vão para o inferno. Eu acho que eles só deixam de existir, né? A gente não sabe o que acontece com os animais direito, né? Você pode ter sua opinião. Mas eu sei o que acontece com almas de pessoas. Muito bom. E quanto eu tenho dado da minha vida para ver pessoas bem com Deus. Qual desculpa nós vamos apresentar a todos aqueles que nós não insistimos em salvar? Quando o dia do julgamento chegar. Quando nós formos julgados com todas as outras pessoas, e o seu amigo do seu trabalho, a pessoa que passou por você na rua, o garçom do restaurante, o Uber que você pegou, a pessoa na sua sala de universidade, ela vai ser julgada por Deus. E ela diz, mas por que você não falou isso para mim enquanto ele estava vivo? Eu poderia ter uma chance de estar salvo hoje. E qual será a desculpa que nós vamos usar lá? Ah, eu estava muito ocupado com o trabalho. Não há desculpas. Não. A solução é simples, irmãos. Vamos dar a nossa vida pelas pessoas. Amém. Amém? Amém. Vamos, Lucas. Meu desafio é, escreva também agora uma desculpa do porquê você não tem se dedicado a salvar almas com sua própria vida. E pense, será que essa desculpa é a que você vai dar para Deus? Vai lá em Marcos capítulo 2 para terminar. Marcos 2, versículo 1. Passados os dias, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. É muito interessante porque Jesus, ele ia para uma cidade, ele simplesmente ia para uma cidade, ia para casa e todo mundo já sabia que ele estava lá. Nossa, Jesus chegou agora, ele está lá na casa, eu vou bater na casa dele. Jesus não precisava bater na casa das pessoas, todos batiam na casa de Jesus, porque Jesus tinha uma vida exemplar. Versículo 2. Juntou-se tanta gente que não havia mais lugar em frente da porta. Estava Jesus a anunciar-lhes a sua mensagem, quando trouxeram um paralítico transportado por 4 homens. Então Jesus estava numa sala cheia de pessoas. Pessoas estavam até fora da casa tentando ouvir das paredes o que Jesus estava ensinando. E do nada, abrem o teto onde Jesus estava. Eles quebram o teto. Imagina você ter a coragem de quebrar o teto da casa de Jesus. E Jesus não repreendeu eles por quebrarem o teto. Jesus falou, uau, quanta fé vocês têm. Você se sentiria talvez com vergonha de quebrar o teto da casa de Jesus? Às vezes, para a gente ter fé, a gente não pode ter vergonha. Verdade. A gente tem que fazer acontecer. E a gente tem que arriscar. E aqui eles arriscaram. E no versículo 4, como eles não conseguiam levá-lo até junto de Jesus, por causa da multidão, subiram ao telhado, fizeram uma abertura mesmo por cima do lugar onde Jesus estava, e desceram o paralítico deitado na sua enxerga. Quando Jesus viu a fé que eles tinham, disse ao doente, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Nota,
Jesus não perdoa, não salva esse paralítico porque a fé que ele tinha. Jesus salva o paralítico pela fé que eles tinham. Eles quem? Os amigos do paralítico. Então é pela fé dos amigos do paralítico e pela fé do paralítico que ele foi salvo. Muitas pessoas vão ser salvas não só pela fé delas, mas pela fé que você tem por elas. Pela fé que a Daisy teve pela Laila se tornar Denise teve pela Laila se tornar uma discípula. Pela fé que o Antônio teve para o Wilson se tornar um discípulo. É pela fé que o Michael teve para o Sérgio se tornar um discípulo. E às vezes, para você ter essa fé, você tem que fazer acontecer. Você tem que dar a sua vida. O que é a sua vida? Dinheiro, tempo e seu trabalho? Você tem que sacrificar o seu dinheiro, o seu tempo e o seu trabalho para servir alguém, para amar alguém. E é pelo amor que nós seremos reconhecidos. Amém? Amém? Irmãos, essa é a revolução do amor. Uma revolução que, se você não der a sua vida e tiver fé, essa revolução ela não acontece. Mas eu tenho fé que a Igreja de Lisboa tem dado a vida aqui, por esse país. Me impacta muito ver uma missionária, a Dina, que veio para cá, sofreu racismo, mas deu a sua vida pela missão. E a Denise e a Daisy estão aqui hoje. É muito impactante ver também agora o Calvin, que veio nos visitar de novo, e a Thelma, só que agora com a Naomi já nascida, né? Antes estava na barriga, né? E eu falei, Calvin, você vê a igreja diferente da última vez que você visitou? Ele falou, nossa, está muito diferente a igreja desde quando a gente visitou. Por quê? Porque a igreja tem crescido, irmãos. Mas ela vai crescer ainda muito mais quando nós tivermos essa fé. Amém? Amém? Para Deus já todas as glórias.